Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre off-season da NBA, né? Essa próxima off-season, essa próxima intertemporada da NBA promete ser bem interessante e promete ser bem legal de se acompanhar, porque teremos várias histórias, várias novelas nessa próxima off-season. Realmente eu tô bem ansioso para começar. E nesse vídeo eu separei uma, duas, três, quatro, cinco histórias para ficarmos de olho nessa próxima off-season. Então, antes de eu começar a falar sobre cada uma dessas histórias, eu só vou pedir para você deixar o seu like rapidinho e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Eu vou fazer uma cobertura completa dessa off-season e eu conto com a sua companhia. Então, se inscreva no canal. Vamos lá, primeira história para ficarmos de olho nessa off-season é o retorno de James Harden para o Houston Rockets. O Chris Haynes, do Bleacher Report, soltou a informação alguns dias atrás de que o James Harden já se decidiu e vai abrir mão da sua player option de 35,6 milhões de dólares e vai se tornar agente livre. Ou seja, o James Harden vai poder assinar com quem ele bem entender nessa próxima off-season. E segundo o Keith Pompey, o James Harden ele não planeja renovar com o Philadelphia, né? Essa decisão de abrir mão da sua player option não foi uma decisão visando pressionar o Philadelphia a dar mais dinheiro, não. Segundo Keith Pompey, o Harden abriu mão da sua player option porque quer assinar com o Houston Rockets. Mas existe uma pequena dúvida. Beleza, o Harden quer assinar com o Houston e o Houston quer assinar com o James Harden. Mas será que o James Harden não vai querer ser bonzinho e vai dar a chance do Philadelphia de sair com alguma coisa nessa negociação? Porque se o James Harden for bonzinho, tiver um bom coração, o que ele pode fazer? Ele pode assinar um novo contrato com o Philadelphia, tá? Um contrato gordo, e ser trocado para o Houston Rockets. Ele pode permitir que o Philadelphia realize uma sign trade, porque assim o Sixers não fica, sabe, não sai de mãos abanando, porque é duro, né, você perder um cara como o James Harden de graça. Então, beleza, o Harden quer ir para Houston, ele vai abrir mão da sua player option, mas será que o Harden ele vai dar essa chance do Philadelphia de sair com alguma coisinha, de sair com a pick 4, com o Jalen Green? Então vale a pena ficar de olho nessa história do retorno de James Harden para o Rockets, né? Vale a pena ficar de olho para saber se o Harden vai direto para o Houston e o Philadelphia vai ficar chupando o dedinho, ou se o Harden vai permitir que o Philadelphia saia com alguma coisa, né? Vai permitir que o Philadelphia tenha algum tipo de retorno com a sua saída. Segunda história para ficarmos de olho: a despedida de Draymond Green do Golden State Warriors, né? O Draymond Green, ele tem uma player option de 27,6 milhões de dólares para a próxima temporada, só que se ele aceitar a sua player option e fizer o Warriors pagar essa grana para ele, o Golden State vai ter que pagar mais de $500 milhão em multas, porque o Warriors vai mandar a Luxury Tax pro espaço se o Draymond Green ativar a sua player option. E a mesma coisa acontece se o Warriors, por alguma razão, resolver renovar o contrato com o Draymond Green. E segundo o Taylor Rooks, do Bleacher Report, tudo indica que a diretoria do Golden State Warriors vai começar a cortar alguns contratos a partir da próxima temporada para diminuir as multas, né? Porque o Warriors
já pagou a maior luxury tax da história da NBA nessa última temporada e pode quebrar o seu próprio recorde na próxima. Então, segundo o Taylor Rooks, o Warriors vai começar a cortar alguns contratos e pode ser que o do Green seja o primeiro, né? O Draymond Green, ele falou algumas vezes nessa temporada que ele quer receber o maior salário possível nesse novo contrato. E o Golden State não vai poder pagar essa grana para ele, a menos que o Warriors esteja disposto a pagar $500 milhão em multas. Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa possível e, por que não, eminente despedida do Draymond Green do Golden State Warriors. E fica a dúvida, né? Será que sem o Draymond Green, esse sistema do Golden State Warriors, esse sistema do Steve Kerr vai funcionar? Aí já é outra questão. Daí já é outra questão. Terceira história. O Dallas vai mesmo se comprometer com o Kyrie Irving? Essa história do Dallas pagar o Kyrie Irving, vale a pena a gente ficar de olho. Porque assim, o Kyrie, ele vai ser agente livre, ele vai poder assinar com quem ele quiser. E o GM do Dallas Mavericks, me fugiu o nome dele agora, ele falou numa entrevista pro The Athletic, se eu não me engano, que o Dallas vai fazer de tudo para renovar com o Kyrie Irving. E o Kyrie, ele já deixou claro que ele vai querer receber pelo menos uns $200 milhões por 4 anos nesse novo contrato. E o Dallas pode oferecer para o Kyrie até $272 milhões por 5 anos. Então o Dallas pode oferecer até mais do que o Kyrie quer, o que é um perigo, porque se o Dallas está tão desesperado assim para ficar com o Kyrie, pode ser que o Kyrie force nas negociações e acabe ficando com esse contrato bizarro de $272 milhões. Se o Dallas der essa grana pro Kyrie, vai ser uma das maiores burradas que eu já vi uma franquia fazer, porque não dá pra você pagar uma grana dessa pra um cara que não é confiável e pra um cara que jogou pelo menos 70 jogos numa temporada pela última vez em 2017, cara. E é importante dizer, com o Kyrie, o Dallas não foi melhor. Tendo o Kyrie no time, o Dallas ficou 9-18 na temporada. Foram 18 derrotas e 9 vitórias apenas. Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa história, porque se o Dallas der essa grana na mão do Kyrie, eu já cravo que vai ser uma das piores renovações da história da NBA. Ah, Luiz, o Kyrie não é talentoso? É talentoso. Mas o pacote Kyrie não vale $200 milhões. Quem dirá 272. Então, vale a pena ficar de olho nessa história. Penúltima história que eu separei aqui. O que vai acontecer com o Milwaukee Bucks? Essa é uma história interessante de se acompanhar, porque assim, o Bucks foi a grande decepção dos playoffs, né? Já dá pra gente cravar que foi a maior decepção. O time teve o melhor recorde da temporada regular e foi eliminado pro Miami Heat, que se classificou via play-in. Ah, Luiz, mas o Miami tá jogando pra caramba agora. Beleza, na época não tava. Na época era inconcebível o Miami Heat eliminar o Milwaukee Bucks. Mas o Bucks conseguiu ser eliminado e assim, quase sendo varrido. E o Bucks já demitiu o Mike Budenholzer e o time terá algumas decisões difíceis nessa próxima off-season. Por quê? O Brook Lopes, que foi um dos grandes destaques do time nessa última temporada, será agente livre e restrito, ou seja, ele vai poder assinar com quem ele quiser, e não tenha dúvida nenhuma, muito time vai ir atrás do Brook Lopes. E o Chris Middleton, que custou ficar saudável nessa última temporada, vai ter uma player option de $40,4 milhões para a próxima temporada. Se ele recusar, ele pode se tornar agente livre. E aí fica a dúvida. O Bucks vai pagar esses dois caras? Vai renovar com esses dois caras? Porque é o seguinte, tanto o Brook Lopes como o Chris Middleton não são mais meninos, principalmente o Brook Lopes, que está nos seus últimos anos de carreira. Se comprometer a longo prazo com esses dois caras e ainda tendo que pagar um contrato enorme e merecido para o Giannis, é importante dizer isso, que o contrato do Giannis é mais do que merecido,
tendo que pagar esses dois caras e o Giannis, o Bucks vai ter zero mobilidade financeira para endereçar outras necessidades, para renovar o elenco. O Bucks não vai renovar o elenco vai ficar esse. E aí fica a dúvida, será que o Bucks vai manter o Brook Lopes e o Chris Middleton? Será que vai escolher somente um deles? E se escolher, vai ficar com o Brook Lopes, que teve uma temporada muito boa, ou com o Chris Middleton por conta do histórico, por conta da história que ele tem no Bucks? Então, vale a pena acompanhar essas novelas aí do Bucks, porque eu não me surpreenderia se o Bucks não pagasse nem o Lopes, nem o Middleton e buscasse outros jogadores nessa próxima off-season. Ainda mais podendo ter o Monty Williams como treinador. E aí o time vai ter que o Monty Williams vai querer alguns jogadores que executem melhor o seu plano de jogo. E talvez o Chris Middleton e o Brook Lopes não sejam esses caras. Então, assim, vale a pena ficar de olho na situação do Milwaukee Bucks. E a última história que eu separei aqui, para ficarmos de olho na off-season, é quem vai iniciar uma reconstrução. Porque, assim, temos vários candidatos a rebuilding para a próxima temporada. O Raptors tem tudo para iniciar o processo de reconstrução, né? O time pode acabar perdendo o Fred VanVleet e o Garrett Trent logo de cara na off-season, porque são dois jogadores que têm player options, então eles podem decidir se vão ou não ficar no time para a próxima temporada. Pascal Siakam e Anunoby têm sido muito sondados por várias equipes, muitos times têm interesse numa troca pelos dois, e o Raptors pode acabar subindo no draft, né? Tem aí uma pick 3 do Portland Trail Blazers dando sopa, o time já demitiu o Nick Nurse. Então o Raptors está muito perto mesmo de iniciar um processo de reconstrução e para mim tem que iniciar esse processo. Outro candidato a entrar em reconstrução é o Chicago Bulls, né? O Vucevic pode deixar o Chicago nessa próxima off-season. O DeMar DeRozan tem andado demais com o Paul George, o que pode indicar um desejo de ir jogar no Clippers. O Zach LaVine tá causando nos bastidores e parece que a diretoria não tá muito afim de ficar com o Zach LaVine por mais tempo, então... E o Chicago, na minha opinião, tem um elenco que já saturou. Para mim, o elenco do Bulls, não vai conseguir entregar mais muita coisa. Então, Chicago é um forte candidato a iniciar uma reconstrução, a iniciar um rebuilding. E um possível candidato a iniciar uma reconstrução é o Philadelphia. Porque, assim, demitiu o Doc Rivers... O James Harden deve sair, ao que tudo indica o Harden vai sair, e algumas fontes já começam a dizer que uma troca do Joel Embiid, um pedido de troca do Embiid já não é mais tão impossível assim. Então, será que o Philadelphia vai iniciar um novo processo? Será que vai iniciar um novo The Process? Então, vale a pena acompanhar esses possíveis times que podem entrar em reconstrução. Qual que vai dar o pontapé inicial na reconstrução primeiro? Toronto, Chicago ou Filadélfia? Se fosse para arriscar um palpite, eu diria Toronto, porque tá tudo muito bem encaminhado para o Raptors iniciar a reconstrução. Bom, essas são algumas histórias, algumas novelas que vale a pena ficar de olho nessa próxima off-season. E você pode acompanhar todas essas novelas aqui no canal. É só se inscrever, porque aqui eu irei cobrir todas essas histórias, todas essas novelas. Então, recomendo que você se inscreva. Peço para que você deixe o seu like, se você ainda não deixou o like no vídeo, e comente a sua opinião. Qual história dessas que eu listei você tá mais ansioso para acompanhar? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, né, para ajudar na divulgação do projeto. Um grande abraço, turma, e a gente se vê no decorrer aí do sabadão com muito conteúdo. Tchau, tchau.